Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:12 ao 16 é uma passagem extremamente rica e poderosa, pois revela 2 grandes verdades que caminham juntas: o poder transformador da palavra de Deus e a obra perfeita de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Para compreender melhor esses versículos, é importante lembrar do contexto da carta aos Hebreus. O autor estava escrevendo para cristãos que enfrentavam dificuldades, perseguições e momentos de desânimo. Muitos estavam sendo tentados a abandonar a fé. Por isso, o escritor procura fortalecer seus leitores, mostrando que Jesus é superior a tudo o que existia na antiga aliança e que permanecer firme nele é o único caminho para experimentar o verdadeiro descanso prometido por Deus. Logo após falar sobre esse descanso espiritual, o autor apresenta a razão pela qual ninguém pode enganar a Deus. Sua palavra revela completamente quem somos. É nesse contexto que surge uma das descrições mais impressionantes das Escrituras em toda a Bíblia. O versículo 12 começa afirmando: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa declaração mostra que a palavra de Deus não é algo morto ou limitado ao passado. Muitos livros podem transmitir conhecimento, mas a Bíblia possui uma característica única. Ela continua falando ao coração das pessoas em todas as gerações. A palavra é viva porque tem origem no próprio Deus, que é eterno. Quando alguém lê as Escrituras, não está apenas estudando acontecimentos antigos, está entrando em contato com uma mensagem que continua operando e transformando vidas. A palavra é eficaz porque produz resultados. Ela convence do pecado, fortalece a fé, corrige erros, traz esperança, consola os aflitos e conduz as pessoas à vontade de Deus. Ao longo da história, incontáveis vidas foram transformadas pela ação da palavra. Pessoas que estavam perdidas encontraram direção. Pessoas desesperadas encontraram esperança. Pessoas distantes de Deus foram reconciliadas com Ele. O autor deseja mostrar que a palavra possui um poder real e ativo que continua agindo em cada coração que se abre para recebê-la. Em seguida, o texto afirma que a palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. No mundo antigo, a espada de 2 gumes era uma arma extremamente afiada, capaz de cortar em ambas as direções. O autor utiliza essa imagem para demonstrar a precisão da palavra de Deus. Enquanto os seres humanos enxergam apenas a aparência externa, Deus vê o interior. A palavra penetra profundamente onde ninguém mais consegue alcançar. Ela não apenas analisa comportamentos visíveis, mas revela intenções ocultas, pensamentos secretos e motivações escondidas. Muitas vezes uma pessoa pode aparentar espiritualidade diante dos outros, mas a palavra expõe a realidade do coração. Da mesma forma, alguém pode carregar dores, medos e conflitos internos que ninguém percebe, mas a palavra alcança essas áreas profundas. Esse corte espiritual não tem o objetivo de destruir, mas de curar. Assim como um cirurgião utiliza um instrumento afiado para remover aquilo que faz mal ao corpo, Deus utiliza sua palavra para remover o pecado, a hipocrisia, o orgulho e tudo aquilo que impede uma vida plena diante dele. O versículo continua dizendo que a palavra é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e de discernir os pensamentos e intenções do coração.
O objetivo dessa linguagem não é ensinar uma separação anatômica entre alma e espírito, mas enfatizar a profundidade da ação divina. A palavra alcança até mesmo aquilo que parece impossível de distinguir. Existem áreas do coração humano que nem nós mesmos compreendemos completamente. Às vezes, acreditamos que estamos fazendo algo pelas razões corretas, mas Deus conhece as verdadeiras motivações. A palavra atua como um espelho espiritual que revela quem realmente somos. Ela mostra nossas fraquezas, mas também aponta o caminho da restauração. Quando alguém lê as Escrituras com sinceridade, não permanece igual. Ou o coração se rende à transformação, ou resiste à verdade revelada. A palavra confronta, corrige e conduz ao crescimento espiritual. No versículo 13, o autor amplia ainda mais essa verdade ao declarar que nenhuma criatura está oculta diante de Deus. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Essa afirmação destaca a onisciência divina. Deus conhece cada pensamento antes mesmo de ser expresso em palavras. Ele conhece nossas alegrias, nossos sofrimentos, nossos sonhos, nossos fracassos e até os pecados escondidos que ninguém mais vê. Isso pode parecer assustador à primeira vista, mas também é profundamente consolador. O mesmo Deus que conhece completamente nossas falhas também conhece nossas lutas e dores. Nada passa despercebido diante dele. Não existe sofrimento ignorado por Deus. Não existe lágrima esquecida por ele. O autor quer mostrar que é inútil tentar esconder algo do Senhor, mas também quer lembrar que podemos confiar plenamente naquele que nos conhece de forma perfeita. Após destacar a santidade de Deus e sua capacidade de enxergar todas as coisas, o texto muda o foco para uma mensagem de esperança. Os versículos 14 e 15 apresentam Jesus como o grande sumo sacerdote. Para os leitores judeus da época, essa imagem possuía enorme significado. No sistema religioso do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o representante do povo diante de Deus. Uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifícios pelos pecados da nação. Porém, todos os sacerdotes humanos eram imperfeitos e precisavam oferecer sacrifícios também por seus próprios pecados. Jesus é apresentado como infinitamente superior porque não é apenas um sacerdote terreno. Ele é o Filho de Deus que atravessou os céus e entrou na presença do Pai. Sua obra é perfeita, definitiva e suficiente para sempre. Por isso, os cristãos são chamados a permanecer firmes na fé, sabendo que possuem um Salvador que realizou tudo o que era necessário para a reconciliação com Deus. O versículo 15 revela uma das características mais belas de Jesus. O autor afirma que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Isso significa que Cristo não é indiferente às dificuldades humanas. Durante sua vida na terra, Jesus experimentou fome, cansaço, rejeição, sofrimento, tristeza e tentação. Ele conheceu a dor da perda, a perseguição dos inimigos e a incompreensão das pessoas ao seu redor. Contudo, em todas essas situações, permaneceu sem pecado. Isso faz de Jesus o mediador perfeito entre Deus e os homens. Ele compreende completamente o que significa viver em um mundo marcado pelo sofrimento. Quando um cristão ora, não está falando com alguém distante, mas com um Salvador que entende profundamente suas lutas. Cristo sabe o que significa ser tentado, sabe o que significa sofrer injustamente, sabe o que significa enfrentar momentos de angústia. Por isso, ele é capaz de oferecer ajuda verdadeira e misericordiosa. A passagem culmina no extraordinário convite do versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Essa é uma das declarações mais encorajadoras de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o acesso à presença de Deus era extremamente restrito. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano. Agora, por meio de Jesus, todos os que creem podem aproximar-se de Deus diretamente. O trono de Deus continua sendo um trono de majestade, santidade e poder. Mas para os que estão em Cristo, ele também é um trono de graça.
Isso significa que podemos nos aproximar sem medo de rejeição. Podemos levar nossas preocupações, pecados, dúvidas, fraquezas e necessidades diante de Deus com confiança. Não porque somos perfeitos, mas porque Jesus abriu o caminho para nós através de seu sacrifício. O versículo termina prometendo que encontraremos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Misericórdia refere-se ao perdão que recebemos apesar de nossos pecados. Graça refere-se ao favor imerecido e à ajuda que Deus concede diariamente. O autor está ensinando que existe auxílio disponível para cada momento da vida. Quando somos tentados, Deus oferece força. Quando estamos cansados, Ele oferece renovação. Quando estamos aflitos, Ele oferece consolo. Quando falhamos, Ele oferece perdão. Quando enfrentamos desafios impossíveis aos nossos olhos, Ele oferece direção e sustento. Hebreus 4, 12, 16 revela que a palavra de Deus examina profundamente nosso coração, mas também mostra que Jesus Cristo é o Salvador compassivo que nos recebe com graça. Aquele que conhece tudo sobre nós é o mesmo que nos convida a nos aproximarmos dele para receber ajuda, misericórdia e esperança. Essa é uma das mensagens mais poderosas de toda a carta aos Hebreus. Deus conhece completamente o ser humano, mas por meio de Cristo oferece livre acesso à sua presença e abundante socorro para cada necessidade. Inscreva-se, compartilhe e ative o sininho para receber mais da palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.